viagens a outros planos. Até então, os contatos de Neiva com os capelinos sempre aconteciam quando ela estava em algum estado de anormalidade física ou psíquica, com febre ou choque emocional. Certa vez, ela sentiu intuitivamente que algo de novo lhe viria a surgir, e se dirigiu para o local onde tivera sua primeira visão de capela. Nesse dia, porém, ela estava completamente equilibrada, física e psiquicamente. Sentou-se, e começou a sentir os sintomas de um novo fenômeno mediúnico. Saía do corpo e voltava a ele abruptamente. Essas idas e vindas se processavam com certa angústia. A principal sensação era a perda de fôlego e de mergulhos em lugares escuros. Nessa época, porém, ela já estava com quase 4 anos de experiência espiritual e mediúnica, e logo começou a dominar o fenômeno. Num dos retornos, percebeu que se tratava de um novo treinamento de contato interdimensional. Senhora da nova técnica, ela percebeu que poderia escolher o mundo a ser contatado, e ao mesmo tempo, conservar a consciência parcial no mundo físico. Mas enquanto experimentava, surgiu-lhe na mente uma interessante questão: a gradação do foco consciencial. Até então, essas viagens tinham sempre uma finalidade. Na maioria das vezes, a execução de alguma tarefa de socorro espiritual, e em menor número, apenas de observação e aprendizado. A eficiência na execução da tarefa era medida pelo grau de consciência no plano da operação. Assim, ela havia aprendido a deixar o corpo em estado cataléptico, estado esse que lhe permitia maior concentração no outro plano. O estado cataléptico caracteriza-se pelo enrijecimento muscular e insensibilidade dos sentidos. A medicina o considera como uma doença intermitente. Visto, porém, pelo ângulo mediúnico, é um estado em que as exigências respiratórias são mínimas, pois parte do peristaltismo respiratório é transferido para o corpo etérico. Este, com maior capacidade respiratória, e portanto, maior irrigação cerebral, adquire maior consciência, melhor registro dos fatores ambientais. Foi com esse método que ela viajou nesse dia. O ambiente escuro e abafado onde penetrou era uma caverna de Exus. Essas cavernas são habitats de espíritos desencarnados, que vivem na parte mais densa do plano etérico e são portadores de poderes psíquicos. Geralmente, são seres humanos cultos, que morrem e permanecem no mundo dos vivos, na camada molecular esparsa do éter. Essa camada interpenetra o plano físico e os seres que nela habitam interagem com os seres vivos pelo campo vibracional intermediário, o campo mediúnico. A energia motora de contato é o ectoplasma sanguíneo fluidificado. É liberado através do sistema nervoso, ou então, diretamente pelo sangue quando em contato com a atmosfera. Isso, aliás, explica a presença do sangue, ou outras fontes liberadoras desse tipo de energia, nas macumbas e práticas de feitiçarias. Isso explica, também, a importância da respiração nesses trabalhos, exacerbada, geralmente, pela movimentação rítmica, cantos monótonos, lacerações, ingestão de álcool, etc. Mediante o conhecimento da manipulação dessas energias, esses Exus agem no plano físico por obscuros propósitos. De modo geral, têm pouca consciência do próprio estado e a serviço de quem eles agem. Dado o espaçamento molecular desse plano, a luz solar não é refletida, não existindo, portanto, a sucessão de dias e noites. Sem esse fenômeno, não existe a mesma contagem de tempo do plano físico. Com isso, o sistema de memória desses espíritos se resume na somatória da experiência anterior à morte do corpo, acrescida, tão somente, pelo lento evoluir dos acontecimentos. No íntimo de suas mentes, os estímulos são apenas os sucessos de suas ações entre os seres vivos, com os quais fazem contato através da mediunidade.
Uma boa parcela dos desastres humanos se deve às ações desses espíritos, e cada acontecimento negativo entre nós é motivo de júbilo entre eles. Ao penetrar na caverna, Neiva dispunha das vantagens de sua mediunidade, que lhe permitia ver e ouvir sem ser vista. Logo que entrou, ela ouviu palavras confusas, que diziam mais ou menos assim: Nanaburuco vai fazer vingança. Nagoshun que Lele mandou. Ela sabia na sua experiência no trato com os espíritos, que aquele era o grito de guerra da rainha do trovão e do rei da mata. Por ele, ela identificou o ritual dos antigos negros Nagô. Esses Exus se caracterizam pelo ódio intenso e fanatismo, vivendo de velhas crenças africanas. São tão materializados, seus corpos etéricos são tão densos, que chegam a perceber a iluminação artificial do plano físico, como velas e luzes elétricas. Neiva estava absorta, pensando nas palavras que acabava de ouvir, quando sentiu que lhe tocavam de leve no braço direito. Sem alterar seu estado cataléptico, voltou instantaneamente para junto de seu corpo. Viu, então, o capelino Johnson Plata, que tocava de leve no seu braço físico. Embora não se sentisse muito à vontade na sua presença, saudou com o salve Deus habitual, e os dois passaram a conversar. Disse ela, foi o Senhor que incorporou, outro dia, no aparelho de nosso irmão Jair, não foi? Já que o Senhor está aqui, poderia nos dizer quando é que vai descer aqui com seu disco voador? Não, respondeu ele, não estou aqui. Estou apenas projetado. Vim para lhe dar proteção na sua ida àquela caverna. Fazemos assim sempre que você corre algum risco. Neiva sentiu-se encabulada por ser objeto de tantos cuidados, e se calou. O capelino continuou. Agora, você irá comigo. Fará mais uma visita ao nosso planeta. Ainda sentindo as sensações da caverna dos Exus, ela vacilou. Na sua consciência de missionária, habituada a viajar sempre com alguma missão, ela não havia atinado ainda, com o motivo de sua visita à caverna. Enquanto pensava, ela olhava o corpo crispado, deitado na relva, em estado cataléptico. Nos seus sentidos etéricos, ela percebia alguns seixos na mão fechada e o capim ralo roçando sua nuca. Registrando todos aqueles fenômenos, e ao mesmo tempo, tendo consciência de sua missão, do amparo dos espíritos, ela anuiu. No mesmo instante, ela sentiu-se transportada para o interior de uma nave, muito parecida com aquela em que estivera antes. Na complicada cabine havia outro capelino, que lhe foi apresentado por Johnson, com o nome de Eris. Enquanto falavam, os dois manipulavam alavancas e botões. Abriu-se então uma enorme comporta, e Neiva extasiou-se com o que viu. Ali, bem perto, como se estivesse ao alcance de suas mãos, estava a capela. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foram as luzes opacas, sem brilho, de colorido variado. Era como se o sol estivesse envolto em faixas de algo transparente e de cores várias. Mas as luzes, a iluminação, não eram estáticas, se alternando e se interpenetrando, formando nuances suaves. Atraiu-a, logo, a faixa violeta. Sem saber porquê, ela estava convencida de que aquela era a sua faixa, o mundo que correspondia à sua missão na Terra. Nesse momento, ela se lembrou do seu corpo físico, mas não o sentiu mais. Lembrou-se também dos Exus da caverna, e sem saber porquê, sentiu enorme compaixão deles. Diante daquela complexa realidade, a nave, os capelinos e seu próprio pensamento, ela sentiu-se estranha e disse em voz alta: Senhor, se tudo isto é real, conserve os meus olhos. Caso contrário, os arranque, para que não venha a revelar aos outros mentira ou mistificação alguma. Nisso, ela ouviu um estalido, como se um aparelho de som tivesse sido ligado, e começou a ouvir Maiante, cantado pelos médiuns do templo, na terra.
Ficou ligeiramente confusa, mas logo se lembrou de que, na Terra, era a hora do início do segundo trabalho do dia, começado sempre com esse mantra. Com a segurança emocional que o canto familiar lhe trouxe, voltou sua atenção para Johnson, que dizia: "Estamos lhe mostrando o nosso mundo, também chamado nicho de Deus. Na Terra, ele ainda não tem um nome certo. Creio que vocês vão batizá-lo de o planeta monstro, devido ao seu enorme tamanho relativo à Terra. Em alguns grupos iniciáticos, ele é chamado Capela. Ele já foi visto 2 vezes pelos seus astrônomos. A dificuldade na sua observação é devida ao fato de ser um planeta de trás do Sol, que periodicamente sai da sua órbita, e isso confunde os cientistas. A explicação, porém, deixou-a atordoada devido ao tumulto de emoções e pensamentos que cruzavam sua mente. Não conseguia esquecer os Exus da caverna. Talvez por isso, ela não gravou em sua memória as outras explicações de Johnson. Ele, então, mudou o rumo da conversa, e disse: "De agora em diante, vou lhe mostrar o que realmente está acontecendo na Terra. Vou também lhe explicar quais os planos de Deus para sua proteção, nesta fase de transição." "Quer dizer," disse ela, "que a Terra não vai desaparecer, ser submergida pelos mares?" "Não," respondeu ele, "desta vez a nossa aproximação irá causar apenas alguns problemas menores. Na medida em que você for se familiarizando com o meu mundo, nós iremos relatando o que vai acontecer. Aliás, este mundo só será meu lar por mais 4 anos do seu tempo na Terra. Depois disso, eu estarei na Terra, serei um terráqueo." Neva, fascinada, continuava olhando Capela, observando cada detalhe. Cada vez mais se maravilhava com o jogo de luzes. Johnson continuou: "A missão fundamental de Capela, no momento, é presidir a transição do segundo para o terceiro milênio da fase atual da Terra. Haverá uma grande mortandade, e ao mesmo tempo, será lançada a nova civilização que irá fazer jus à evolução alcançada por esse planeta. Nessa nova era não haverá a lei kármica, pois a Terra deixará de ser escola de expiação. Não existirão doenças e os climas serão constantes e amenos. Antes, porém, que isso se realize, terá que haver o reajuste final e o encaminhamento dos espíritos que a habitam para seus justos destinos. Saindo de sua órbita, Capela passará entre o Sol e a Terra, e esta ficará nas trevas por 3 dias. Devido à ausência dos raios solares, haverá tremendas descompensações caloríferas. No seu interior, as matérias combustíveis se queimarão e gigantesco incêndio envolverá em vapores e fumaça grande parte dela." Ainda preocupada com os Exus da caverna, Neiva perguntou: "E os espíritos, os desencarnados que ainda estão na Terra, principalmente aqueles atribulados pelo ódio, o que irá acontecer a eles?" "Virão para cá." Foi a estranha resposta. Neiva, porém, se sentia mais alerta, e insistiu: "Não será melhor eles ficarem onde estão? Será que eles não prefeririam assim? Não estão eles lá por vontade de Deus?" "Não," respondeu ele, "Deus não poderia querer que espíritos vivam assim. Ele não obriga a espírito algum a ter um corpo aleijado ou qualquer outra situação humilhante, seja na Terra ou em outros planos. Isso sucede apenas pela própria vontade dos espíritos, pelo seu livre-arbítrio." Neiva se calou e permaneceu longo tempo olhando aquele belo mundo. 1000 coisas lhe passavam pela mente. Perguntou se certos espíritos que ela conhecia gostariam de viver naquela beleza, naquele mundo estranho. Mas pensou: a Terra também é bela. Seus habitantes é que deturpam as leis e se comprometem, como aqueles Exus. Esse pensamento, por razão que não atinou, lhe deu certeza de que estava, realmente, em outro mundo, bem distante da Terra. Despertou de suas reflexões com a voz de Johnson.
Uma última informação, Natasha, e sua visita irá terminar. Em ciclos correspondentes a 2000 anos na Terra, nosso planeta se aproxima dela, cada vez com um tipo diferente de contato, produzindo assim, efeitos diferentes. É por isso que a história de sua civilização compõe-se de ciclos dessa duração. Essas aproximações são sempre decisivas. Neiva assimilou a informação e de pronto fez a pergunta que lhe aguçava a curiosidade desde o início da visita. E o seu planeta, Sr. Johnson, ele é físico como estou vendo? Ele é de terra, de água e de ar. Sim, respondeu ele, Capela, é de terra, de água e de ar, como a terra. Só que sua composição é diferente, de outro tipo. Outra coisa, Natasha, Capela, é na realidade, um mundo dividido em 4 mundos diferentes. À semelhança do que acontece na Terra com suas regiões distantes, cada um desses mundos ignora os outros. Na verdade, existem somente 2 desses mundos que sabem da existência um do outro. Neiva sentiu que a visita estava terminada. Com a mesma rapidez que se fora, ela sentiu-se novamente junto ao corpo. Pensou em ir novamente à caverna dos Exus, mas não achou o propósito. Mergulhou, então, no seu corpo e despertou do torpor. Levantou-se e olhou em torno de si, para a paisagem desolada do Cerrado do Planalto, e compreendeu por que tão poucos médiums se lembram de suas viagens. As saudades daquele belo mundo que vira, já lhe cortavam o coração. Havia decorrido tão pouco tempo desde que se deitara na relva, que ninguém ainda havia percebido sua ausência da comunidade. Encaminhou-se então para o templo, meditando sobre todas aquelas coisas. A multiplicidade do ser. Para que possamos entender as revelações da clarividente, é necessário certa mudança de posição, buscar-se uma perspectiva mais ampla. Sem isso, a gente se perde no emaranhado das coisas novas. Essas coisas são naturais para ela, a clarividente, mas não o são para nós, mortais comuns. A experiência humana é essencialmente antropomórfica. Essa palavra, para a qual não encontramos substituta mais exata, significa a forma, a maneira como o homem vê as coisas. É a curta visão da vida física, a limitação cérebro-intelectiva. Embora a capacidade humana de imaginação, elaboração, composição de imagens, seja grandiosa, ela é sempre limitada pela experiência. A experiência é adquirida a partir do ventre materno e termina somente com a morte física. A base dessa aquisição, o alicerce da personalidade, é por sua vez a experiência atávica, a herança recebida através dos cromossomas e outras partículas talvez ainda desconhecidas da biofísica e da genética. Essa herança é muito grande e sua extensão pouco conhecida. É fato tranquilo que todo ser recebe, no seu acervo de DNA e RNA, certa quantidade de caracteres. Hoje, a genética pode determinar, pelo exame dessas partículas, alguns desses caracteres. O que não se sabe ainda é qual a quantidade de caracteres recebidos por um ser, e o seu tipo, sua qualidade específica. Citamos esses detalhes da biologia para lembrar o fato dos seres serem ligados à árvore genealógica da espécie, ao passado dos seres que o antecederam. Somente não sabemos se nessa herança está contida toda a experiência da espécie, ou apenas parte dela. Não sabemos se sua genealogia começa na raiz, no tronco ou num galho da espécie humana. Sabemos então que sobre essa base vai se formando a experiência individual, desde a vida intrauterina, a partir de certa idade do feto, a chamada formação psicológica pré-natal. A partir do nascimento, nos contatos com o mundo exterior, e tão pronto se completem os mecanismos cerebrais, tem início o lento processo de conscientização.
Esta consciência de si, como ser relativamente autônomo, e do mundo que o cerca, cresce com a idade cronológica e termina somente com a morte. A variação dos dados desse complexo acervo é que garante a personalidade, sendo praticamente impossível a existência de dois seres absolutamente iguais. Percebemos, pelo que acima foi dito, que o homem tem o seu início, no ponto qualquer do mundo físico, que poderíamos chamar de menos finito, e seu fim num outro ponto, que poderíamos chamar de mais finito. Embora não saibamos, por falta de possibilidades de verificação, onde se situam os dois pontos, o menos e o mais finito, uma coisa sabemos claramente. O homem, considerado biologicamente, é apenas um fragmento de uma trajetória, uma reta entre dois pontos. Mas, na trajetória infinita, além do ser biológico, as coisas continuam, e o homem procura enxergar além, divisar o horizonte maior. Para isso, ele utiliza um instrumento que conhece, sua experiência limitada, e comete o erro fundamental de projetar o desconhecido no que conhece. Assim, é o universo humano, uma redução proporcional do universo desconhecido. A experiência é como uma lanterna que a gente carrega nas costas. Só ilumina o caminho percorrido, já disse alguém. Essa é a verdade do antropomorfismo. O homem atual é um ser irrealizado e sem rumo. Sente-se imerso na voragem da destruição e tem poucas esperanças de um retrocesso, uma retomada do caminho civilizatório. Todos os dias ele proclama sua falência e aceita, com naturalidade, as coisas mais atrozes, como guerras e injustiças, de todos os tipos. Sente, pois, a necessidade de buscar novos caminhos, sair da sua limitação. Para que isso aconteça, precisa de novas perspectivas, novos ângulos de visão. Isso porque os fenômenos, que já estão acontecendo, e os que acontecerão em pequena parcela de tempo que resta neste século, ultrapassarão tudo que jamais foi concebido. Daí a razão desta mensagem, veiculada por um ser humano incomum, a clarividente Neva, de excepcionalidade, testemunhada pelos fatos. Para que esta mensagem seja compreendida, é necessário criar os instrumentos de recepção, a linguagem e a imagem, tão adequadas quanto possível às nossas limitações. Ela se refere a fatos desconhecidos, fora da experiência humana convencional. O primeiro instrumento adequado à associação de ideias, que nos irão permitir entendê-las, é a admissão da multiplicidade do ser humano. Nos capítulos anteriores, procuramos dar uma ideia, tomando a clarividente como modelo dos diferentes estados ou faixas vivenciais nas quais existimos. Na superfície da Terra, no seu plano físico, na organização celular chamada matéria, somos um ser físico. No mundo etérico, somos um ser etérico. No mundo astral, ainda molecular, somos um ser astral. No mundo sutil e atômico do espírito, somos um ser espiritual. E assim continuamos, pelo infinito, sendo algo, até Deus. Mas há que se distinguir nossas posições de ser e estar. Sou físico, etérico, astral, mental, espiritual, mas sou sempre eu, algo definido e particular que engloba as várias formas de eu ser. Essa consciência ampla é o que poderíamos chamar de eu maior, e as formas de ser de eus menores. Com isso, o eu sou se tornaria mais lógico como estou sendo, ou sou estando. Somente nesse conceito ampliado é que podemos nos considerar, talvez, como o centro do universo. O erro fundamental do antropomorfismo é considerar o homem, o ser físico, portanto, um dos eus, como o todo, o eu maior. Na verdade, somos uma consciência ampla, que toma conhecimento de si mesma. Apenas que, nesse tomar conhecimento, empregamos somente parte dessa consciência, a parte mais adequada e proporcional a cada estado, cada maneira de ser. Temos uma visão geral que ultrapassa a reta finita da nossa vida biológica.
A dimensão máxima dessa visão, na qualidade de encarnados, seres físicos, seria o que chamamos nosso espírito, ou eu, como podemos conceber. Assim como a vida biológica é limitada, cada um desses planos tem também seus limites e seu grau consciencial. Mas nossa subordinação a planos de vida, programa de ação por tempo determinado, estabelece, como medida de sucesso, de segurança, um hiato, uma desmemória entre uma vivência e outra. E, na medida em que vamos vivendo, desenvolvendo o programa fixado para uma etapa, vamos divisando as outras etapas, os programas seguintes a serem vívidos. E a percepção natural de outros estados é fato objetivo, independente de qualquer concepção que se tenha das coisas. Eu sou o meu espírito, mas ele, o meu espírito, não é apenas o eu que sou atualmente. Meu espírito já teve e tem outros eus, outras personalidades. São outras almas, outras psiques, que tanto podem ser deste como de outros planos. Isso pode acontecer, e acontece, à semelhança de uma pessoa que possua vários veículos com os respectivos condutores. Embora todos possam estar trabalhando simultaneamente, a pessoa só poderá vê-los se todos estiverem próximos na mesma estrada. Mas, se cada veículo estiver rodando numa estrada diferente, isso será impossível. Assim acontece com o nosso espírito. Se nossos vários veículos estiverem subordinados a uma direção comum, estaremos sintonizados, estaremos em paz. Quando nossos veículos enveredam por caminhos diferentes, entramos em distônia, em dor, mas só assim tomamos conhecimento de nossa dualidade, de nossa tríade ou de nossa multiplicidade. A experiência mais comum é a percepção de nossas ações, ao distingui-las como físicas, psíquicas ou espirituais. A auto-observação cada vez mais ampla irá nos levar à admissão relativamente fácil de nossa multiplicidade. A clarividente Neva, através de quem estão vindo estes esclarecimentos, é um ser fora de série, mas é um ser humano igual a nós. Ela apenas existe, como sempre existiram outros seres em estado de exceção, como demonstração viva do que somos potencialmente. Talvez no próximo estágio civilizatório do terceiro milênio, os seres comuns sejam como ela é hoje. Mas, para que possamos entender as mensagens que os mestres estão transmitindo por seu intermédio, é preciso que nos coloquemos, pelo menos em imaginação, em posição semelhante à dela. Essa é a razão fundamental porque, neste livro, frisamos, sempre, suas experiências, como as coisas aconteceram e estão acontecendo a ela. É provável que as mesmas coisas tenham acontecido e aconteçam a outras pessoas da mesma forma. A diferença, porém, é que a percepção consciencial dessas pessoas, pelo menos até onde temos notícia, é sempre parcial, de focalização mais no físico ou no psíquico. Só a clarividente dá o enfoque com maior amplitude. A Torre de Desintegração. A partir daquela noite, em que Neiva apanhou uma pneumonia, posteriormente transformada em tuberculose, as coisas de sua missão se intensificaram de várias maneiras. Embora disfarçasse seu estado físico, escondendo suas dores e nunca se recusando ao trabalho, ela sentia a ameaça que a moléstia significava para sua missão. Como clarividente, ela via os quadros à frente, na sua maneira simples, pedia ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice amargo. Mas, como todo missionário do Cristo, ela o teria que sorver até a última gota. O contato com Capela passou então a ser a quebra da monotonia do trabalho árduo de cada dia. Certo dia, sentindo-se mais febril que de costume, dirigiu-se ao local dos primeiros contatos com os capelinos, tomada de estranho desejo de fuga. Preveniu-se com uma manta de lã e sentou-se à espera do fenômeno habitual.
A vontade de escapar das contingências viera mesclada com estranho sentimento de saudades dos outros planos, e do jangadeiro amigo. Seu desejo de libertação é explicável. Ao desprender-se do corpo físico, ela sabia que deixaria para trás todas as sensações desagradáveis, não só da moléstia como dos conflitos em que vivia imersa. Deitou-se na relva, repetindo mentalmente os detalhes de sua nova modalidade de transporte, e logo saiu do corpo. Sentiu-se levitando e, logo em seguida, ouviu um ruído forte de motor diferente dos motores da Terra. De pronto achou-se em outro local, e ouviu a voz familiar de Johnson Plata. Cumprimentou-o com o salve Deus habitual e notou que, em sua companhia, havia duas pessoas. Johnson os apresentou com os nomes Jim Harris e Stuart. Ao olhar para este último, notou certa familiaridade nele, como se já o conhecesse. Percebendo seu pensamento, Johnson e Harris riram e lhe explicaram que de fato ela conhecia Stuart, pois ele era Tiãozinho. A surpresa de Neiva não podia ter sido mais agradável. Tião, o espírito amigo e constante, o socorrista de todas as horas difíceis, o brasileiro simples e sempre alegre, ali estava com sua imponente estatura, seu sorriso afável e sua amizade devotada. Tiãozinho, um capelino. Ela chorou de alegria. Agora, que estamos mais familiarizados com a multiplicidade do ser, podemos dizer algo a respeito de Tiãozinho, dada a importância de sua missão na Terra. Sua última encarnação neste planeta foi a de um simples cidadão brasileiro, do Mato Grosso, filho de um grande fazendeiro. Casou-se, muito jovem, com sua alma gêmea, a Justininha, e seu nome era Sebastião Quirino de Vasconcelos. Mas todos o chamavam de Tião ou Tiãozinho. Logo depois do casamento, os dois morreram afogados, no naufrágio de uma balsa. Isso aconteceu há 50 anos, mais ou menos. Com o início da missão de Neiva, Tiãozinho recebeu inúmeras incumbências junto a ela, principalmente devido aos laços espirituais que os uniam desde eras remotas. Esse fato aconteceu a inúmeros missionários desencarnados, mas Tiãozinho destacou-se logo pela sua versatilidade e habilidade em resolver situações intrincadas. Sua apresentação mediúnica é sempre a de um espírito alegre e simples. Fala numa linguagem de homem simples da roça, dando ideia de um mato-grossense, aparentemente simplório. Com isso, ele coloca todo mundo à vontade e confiante, e alegremente, vai disseminando mensagens, dando profundas lições de amor e tolerância. Cabe, aqui, lembrar que o trabalho dos espíritos, tanto aqui na Terra como em outros planos, é tão sujeito a percalços como é o nosso. Para eles, como para nós, o sucesso e o insucesso estão sujeitos a fatores complexos, principalmente em relação ao livre-arbítrio, tanto dos espíritos como dos encarnados. Mas a mobilidade de Tiãozinho e a maneira como ele se faz aceitar pelos encarnados, deram-lhe importante papel na presente missão de preparo da humanidade para o terceiro milênio. Nos primeiros 7 anos de ação entre nós, ele graduou-se como engenheiro sideral, especialidade do mundo espiritual que trata de problemas planetários. Ele possui uma chalana, nome que nosso grupo dá a certas astronaves, e é o comandante de uma nave-mãe, que chamamos Estufa. Com a presença de Tiãozinho, na qualidade de um habitante de Capela, Neiva sentiu-se mais em casa. À guisa de explanação, Johnson disse que, como capelino, ele se chamava Stuart e era o responsável pela torre de desintegração. Desintegração? Estranhou Neiva. Sim. Respondeu ele, todos os corpos enviados à Terra têm que passar, antes, pela torre de desintegração, que os transforma em matéria etérica. É nesse estado que operamos entre vocês. Mas existem outras formas de operação.
Já tem havido contatos em estado físico, muito esporádicos na fase atual, e sempre experimentais. Essas experiências estão se intensificando e tudo está sendo preparado para nossa presença física entre vocês, em pouco tempo. Isso está na dependência das modificações físico-planetárias, em que o plano etérico fará junção com o plano físico. Quer dizer, perguntou Neiva, que vocês se irão materializar, como fazem os espíritos, atualmente, nas sessões espíritas de materialização. Por enquanto, Natasha, eu só posso lhe dizer que é mais ou menos isso. Mesmo que lhe explicasse como a coisa é realmente, você não saberia explicar para o seu povo. Sua ciência não tem ainda elementos comparativos do fenômeno. No momento, o que fazemos é sair de nosso estado físico em capela e passar para o estado mais fluídico do etéreo. Desse plano nós podemos nos comunicar através dos médiuns, materializarmos com seu ectoplasma ou irradiarmos sobre seus sentidos. Quando necessário, nos cercamos das devidas cautelas e nos tornamos físicos, junto com nossos aparelhos. Mas as permissões para isso são muito restritas. Os tempos estão próximos, mas ainda não chegaram totalmente. Uma coisa não entendo, disse Neiva, porque, então, se vocês têm esse poder, só fazem o contato através da mediunidade, se apresentam somente como espíritos. Afinal de contas, a mediunidade é um fator de sofrimento, um espinho enterrado na carne, como diz Mãe Yara. Procedemos assim, Natasha, porque não temos ordens para agir diferentemente, a não ser, como disse há pouco, nas experiências, nos testes. Lembre-se, Natasha, que a mediunidade é a principal arma de redenção kármica da fase atual do planeta. Ela faz parte intrínseca do plano crístico de redenção dos espíritos encarnados. Enquanto esse plano não se completar, até que não haja se esgotado a oportunidade de conscientização dos habitantes da Terra, os contatos terão que ser assim, sofridos, cheios de nuances e percalços. E a oportunidade irá até o limite pré-estabelecido. Chegado esse limite, quando não houver mais possibilidade dos seres humanos compreenderem a mensagem de Jesus Cristo, o planeta será entregue aos executores da sentença. Johnson fez uma pausa e Neiva continuou imersa em interrogações. Como que adivinhando seus pensamentos, ele prosseguiu. Pense no seu caso, Natasha, e você compreenderá melhor nossa posição. Você é conhecedora da alta magia, tem sua própria cabala e a capacidade de manipular forças extraordinárias. Entretanto, só usa seus poderes conforme as ordens dos seus mentores, e tem que aguardar as oportunidades adequadas. Muitas vezes você é obrigada a permanecer impassível, mesmo sabendo que teria forças para interferir. Assim somos nós. Temos que aguardar a oportunidade. Disse Neiva, o senhor tem razão. É isto mesmo. Mas, prosseguiu ele, hoje você veio aqui para outra finalidade. Temos um assunto muito urgente a tratar. Quer dizer que vocês sabiam que eu viria? Perguntou ela. Sim, Natasha, fomos nós que a convocamos. Seu país irá passar por uma crise política, resultante de uma mudança necessária. Nós estamos fazendo tudo ao nosso alcance para que essa mudança se opere sem derramamento de sangue. O Brasil é considerado, na espiritualidade, como a cúpula de Deus no planeta, e os mestres não o querem ver imerso em sangue. Essa surpreendente revelação despertou a curiosidade de Neiva. Por que o Brasil tem essa importância? Perguntou. Toda a vida pensei que o Oriente é que era importante, principalmente o Tibete. Sim, Natasha, respondeu ele, o Oriente, de fato, já foi muito importante. Até agora, o comando na distribuição das forças pertencia a ele.
Isso aconteceu até que esta região estivesse preparada para o reajuste final. O ponto focal, agora, na hora decisiva, é o Brasil e, de modo geral, a América do Sul, principalmente a região dos Andes. Na verdade, Natasha, a posição da Ásia foi transitória. Isto porque o solo da América do Sul é mais velho em relação ao ciclo atual do que o da Ásia. No Brasil e nas Américas já existiram civilizações importantes, que desapareceram há muitos milhares de anos. Há cerca de 32 mil anos, existiram civilizações sob os signos de Áries, Touro, Leão e Virgem. Mas os elementos dessas fases não desapareceram. Apenas mudaram de estado, e continuam influindo nos destinos dessa parte do planeta. Mas, perguntou Neiva, que tipo de influência, de que forma eles continuam existindo? Sei que é meio difícil para você entender, Natasha. No interior da Terra, no fundo de seus mares, nos planos astrais e etéricos mais densos, existem bilhões de criaturas, veículos de espíritos conscientes, que agem, pensam, sentem e se entrosam com a Terra. Seus propósitos são muito variados, de acordo com as épocas em que estão fixados, seus graus de evolução e outros aspectos. Em cada mudança de ciclo, eles reagem de acordo, buscam novas posições e alguma forma de realizar seus planos. Isso, Natasha, coisas que se passam em apenas parte do planeta, lhe dará a ideia do gigantismo da luta universal, o significado do assim na terra como no céu da oração que Jesus ensinou. Algumas dessas civilizações eram tão poderosas, que até hoje, existem resíduos físicos da sua existência. Eles, como os homens de hoje, fizeram as mais tristes experiências, deturpando os caminhos que os levariam a Deus. A ciência sem Deus conduz para abismos. Por isso, temos que nos precaver contra esses espíritos, pois são ardilosos e sagazes. Os espíritos que habitaram essa parte do planeta, nos ciclos de Áries e Touro, trouxeram à Terra uma poderosa força magnética, extremamente complexa. Já os dos ciclos de Leão e Virgem foram portadores de um magnético animal negativo e são esses que mais estão influindo nos atuais acontecimentos do Brasil. Seu país tem passado por altos e baixos, conforme se alternam as influências dessas falanges. Assim como quaisquer outros espíritos que ainda vivem nos planos da Terra, eles agem, influenciam, obsidiam e dominam com seus ardis. Eles são bem diferentes dos obsessores recém-desencarnados, os mortinhos, como você costuma dizer. Eles influenciam, de preferência, os intelectuais. Uma dessas falanges, chamada os Falcões, é especializada em política. Quando os espíritos dessa falange conseguem fazer predominar sua influência, eles conturbam a vida político-administrativa do país, como estão fazendo atualmente. Mas, objetou Neiva, eles têm tanto poder assim. A gente não tem defesa contra eles. Sim, Natasha, o combate entre eles e as falanges crísticas é terrível. Mas, ela tornou a objetar, essas falanges que o Senhor chama de crísticas não têm mais força, não são elas as forças do bem. Sem dúvida, Natasha. As forças sob a luz crística são mais poderosas. Mas o problema não depende disso, e sim, dos espíritos encarnados, do ser humano. Não se esqueça de que se trata de uma luta de influência sobre a mente humana, e é o homem que escolhe seus amigos. Essa luta tem também seu lado técnico, que é o ectoplasma, a energia de contato. Conforme o teor de ectoplasma emitido pelos seres humanos, ele atrai uma influência ou outra. O ser humano, cuja tônica é a animalidade, o orgulho, o intelectualismo materializado, atrai esse tipo de espíritos e se submete, inconscientemente, aos seus planos.
Já o homem cristianizado, cuja tônica seja a do amor ao próximo, a tolerância, a humildade, esse emite um ectoplasma fino, fora do alcance desse tipo de espíritos. Na claridade, na composição molecular desse fluido, se entrosam espíritos de luz, construtivos e criadores. Percebeu a diferença, Natasha? Sim, Sr. Johnson, creio que entendi bem. Conforme nossa maneira de ser, nós entramos em sintonia com nossos semelhantes. Isso é que decide a luta. Acrescentou Johnson. Se predominam os homens de boa vontade, a situação é de progresso, de paz. Se ao contrário, temos a guerra. Por aí você percebe também, Natasha, que ajudar no progresso, no bem de um país ou qualquer grupo humano, não depende somente da posição social, da força econômica ou qualquer outra. Depende muito mais da força espiritual, da honestidade individual, do cuidado do ser humano com sua maneira de ser. Neiva quedou-se pensativa, e Johnson parou de falar. Em seu semblante másculo perpassava uma ligeira nuvem, como se ele estivesse sentindo o drama da posição humana, na eterna luta entre o bem e o mal. Neiva, então, lhe perguntou algo, cuja curiosidade havia sido despertada nas explicações de Johnson. O senhor falou dos signos que presidiram essa gente toda. Nesse caso, o senhor considera a astrologia como válida? Sim, Natasha, a astrologia é válida, mas não nos termos em que é apresentada na Terra. Na verdade, é uma profunda iniciação, que só alguns conseguem alcançar em vida na Terra. Seus princípios são exatos e científicos. Os seres que são enviados à Terra são consoante um conjunto vibratório de astros ou mundos. Esses corpos celestes de origem, dão a esses seres a tônica de sua trajetória no planeta, e alimentam o seu psiquismo. Cada ciclo da Terra está sob a predominância das vibrações de um conjunto planetário. Isso explica os signos que citei há pouco. Atualmente, a Terra está sob o signo de Peixes, ou Íctios dos originais evangélicos. Ele é a tônica crística, que compõe as leis do perdão, do amor e da tolerância. Repare, Natasha, como os evangelhos estão cheios de referências ao peixe. Entre os primitivos cristãos, o peixe era o símbolo do próprio Cristo. E signo seguinte, que irá predominar sobre seu planeta, será o de Aquário. Esse tem uma tônica bem diferente de Peixes. Suas vibrações serão de paz inquebrantável, fraternidade natural e conhecimento de Deus. Essas influências tornarão desnecessária a lei kármica como ela existe agora. A inteligência humana será mais vibrátil, mais etérica, mais permeável para as coisas espirituais. E, disse Neiva na sua simplicidade, creio que compreendi. De fato, o problema é bem mais sutil do que as habituais previsões astrológicas da Terra. Mas, objetou ainda, elas, afinal, têm algum fundo de verdade e não fazem mal a ninguém. E tudo tem sua utilidade. Parou um pouco, pensativa, e perguntou. Sobre esses falcões, Sr. Johnson, diga mais alguma coisa sobre eles. Tenho a impressão que já encontrei com esses espíritos nos seus trabalhos. Sim, Natasha. Direi tudo o que puder sobre eles, para que você possa saber o que fazer na sua missão junto aos homens públicos de seu país. Há milhares de anos, conforme lhe disse há pouco, esses espíritos eram encarnados e tinham importante missão civilizatória. Mas desenvolveram o seu orgulho a tal ponto que se libertaram das influências benéficas dos seus mestres e se desenvolveram, sempre, na tônica da razão e do egocentrismo. Atingiram, assim, altos conhecimentos científicos e, ao desencarnarem, eles permaneciam no plano etérico, formando ali verdadeiro exército de cientistas, principalmente de químicos e físicos. Eternamente preocupados com o conhecimento intelectual, eles fundaram, nesse plano, grandes escolas e universidades, semelhantes às atuais da Terra.
Para elas são atraídos espíritos dos que desencarnam irrealizados, em conflito com as leis do Cristo. Trabalhando com as energias animais da Terra e outras forças do plano etérico, eles criaram uma química ectoplasmática. Com essa matéria, eles se alimentam e fabricam equipamentos de todo tipo. São muito versáteis e plasmam as mais variadas formas de se apresentarem. Uma dessas falanges de apresenta como astronautas e tem engodado com essa roupagem. São os tais verdinhos, que já têm sido vistos por muitos terráqueos. Sua aparência, na Terra, é a de homens com mais ou menos 1,5 metro de altura, vestidos com roupas de viajantes interplanetários, com botões, antenas, armas estranhas, etc. Sua capacidade de materialização, na Terra, é muito grande, devido ao seu conhecimento na manipulação fluídica. Isso se deve, também, ao fato de habitarem nas camadas mais próximas da superfície. Esses espíritos são a maior fonte de enganos dos pseudo-iniciados e cientistas desprevenidos. São eles que alimentam falsas ideias a respeito das coisas do universo. Com isso, eles fomentam iniciativas mais tristes, afastam o homem do seu destino evolutivo. Seu maior argumento é falar em nome de Deus. Com isso, justificam os encarnados sob sua influência de muitos absurdos. Seu supremo ideal é conseguir encarnar no planeta pelos seus meios, independentes da lei kármica. Mas, os milhares de anos em que tentam, já começaram a pesar neles. Por isso, ao verem que o fim se aproxima, eles estão dando tudo o que têm. Uma das universidades chama-se Vale das Sombras, e a ela são agregados os desencarnados que ocupam posição religiosa ou científica de relevo na Terra, mas que não conseguiram se harmonizar com as leis crísticas. Um dos objetivos desses espíritos é levar ao desânimo os encarnados que tentam seguir a trilha do Mestre Jesus. Para isso, eles fomentam o culto de Jesus sangrando, pendurado numa cruz. São sanguinários como você, Natasha. Eu sanguinária. Explodiu Neiva, agastada. Sim, Natasha. Vocês, na Terra, amam de preferência Jesus açoitado, sofrido, humilhado. Na verdade, esse Jesus é apenas o reflexo do masoquismo inconsciente de vocês, das suas dores inaceitas e das suas frustrações. O verdadeiro Cristo Jesus é todo suavidade, bem diferente daquele dos seus crucifixos e suas esculturas cheias de vermelho sanguíneo. Aliás, Natasha, o culto do sangue tem um significado especial para esses espíritos, pois é dele que tiram sua matéria-prima, o fluido magnético animal, o ectoplasma. O exemplo de Jesus não fascinou a humanidade, mas sua dor alimenta, por muito tempo, seu sadismo. Bem, Natasha, por hoje chega de lições. Vamos voltar aos objetivos principais de sua vinda. Temos instruções muito precisas para você cumprir. Volte para seu corpo e mobilize seus irmãos da UESB para saírem imediatamente de lá. Aquela beira de estrada para Brasília vai se tornar muito perigosa nos próximos dias. A atual administração de seu país está praticamente dominada pelos falcões, e estamos envidando todos os esforços para que o problema brasileiro seja equacionado sem sangue. Uma das alternativas é a renúncia do atual presidente. Mas, isso irá acarretar problemas de outra natureza, pois o vice-presidente está sujeito à deturpação do seu poder. Há, pois, muita probabilidade de uma revolução. Por isso, queremos que nossa tribo se afaste dali. Nossa missão é muito delicada e não podemos nos arriscar. Neiva aqueceu, sem objeções, e perguntou: que tipo de influência têm os falcões sobre os políticos? Eles não são cientistas. Sim, Natasha, eles são cientistas, como todos os do Vale das Sombras. Mas os falcões são hábeis em política, formam um grupo especializado.
Sua capacidade de influenciar os homens públicos é tão grande que, muitas vezes, esses homens são tomados de verdadeira alucinação e cometem os maiores desatinos. Quando a empatia é muito grande, esses políticos e administradores entram em transes mediúnicos e transportes, e projetam quadros terríveis no plano etérico. Muitas vezes, deparamos com esses espíritos fora do corpo, sob a forma de bichos fantasiosos, figuras essas resultantes de suas mentes desvairadas. Ah! Exclamou Neiva, agora me lembro de uma visão que tive há algum tempo atrás. Então era isso. Vi, como se fossem projetados no céu, uns homens com cabeça de gente, mas seus corpos pareciam lacraias. É a isso que o senhor está se referindo? Sim, Natasha, é isso mesmo. Foi isso que você viu. Agora, uma última pergunta, Sr. Johnson. O senhor falou sobre as influências planetárias a que estão sujeitos todos os espíritos encarnados. E nós, os ciganos de paz seta branca, quais são os astros que nos alimentam? Seus astros principais são a Lua e o Sol. Tanto num como no outro existem grandes usinas e enormes turbinas que, trabalhando em consonância, fornecem as energias psíquicas da sua tribo, que aliás, também é a minha. Neiva retornou ao corpo, imediatamente, tomou as providências para o êxodo. Como legítimos ciganos que eram, foi fácil mobilizá-los para a partida. Em poucas horas, a caravana de carroças e velhos caminhões estava na estrada. Escolheram uma curva no rio Corumbá, que formava uma praia de areia branca, e lá montaram o acampamento. Ali permaneceram por algum tempo, sempre informados dos acontecimentos pelos espíritos amigos. A revolução se efetivou, sem derramamento de sangue, e as coisas políticas continuaram seu curso, a caminho da evolução. Os ciganos de Neiva, os missionários de Seta Branca, retomaram seu trabalho, sob a égide de Assis.